Estamos de volta para falarmos um pouco sobre a carreira profissional. A Gaia está aqui comigo hoje, ela é uma querida, é especialista nesse assunto, porque ela é coach de vida e de carreira. Eu achei muito legal até essa nomenclatura, porque você pode até achar que o teu trabalho é algo à parte, que você separa o seu dia a dia na tua casa, o seu dia a dia com a tua família, o seu dia a dia no trabalho. Não é verdade. Primeiro que nós dependemos do trabalho para termos uma condição financeira capaz de atender a todos os objetivos pessoais. E segundo, que o trabalho faz parte da vida da gente. Quando não faz é porque estamos desempregados, né, Gaia? Boa tarde. Boa tarde. Se estamos desempregados, estamos com outro problema, na verdade, não é? Com certeza. Você acha que falta um pouquinho de consciência das pessoas nesse sentido, de que esses dois lados da vida da gente estão misturados? Eu achei excelente você começar falando isso, porque exatamente, não tem como a gente desligar um botão, chegar no trabalho e esquecer que tem um problema em casa. E vice-versa. Às vezes você está com alguma questão no trabalho, chega em casa e fecha a chave. Não tem como. Então é importante saber que tudo está integrado e quando você entende isso, você equilibra para que a sua vida profissional contribua para a harmonia da sua vida pessoal e vice-versa. E me fala uma coisa, eu achei muito interessante essa nossa conversa de hoje, até falando sobre esse assunto, porque nós temos um universo de tantos milhões de pessoas desempregadas e mesmo assim a gente percebe que muitas pessoas ainda se sentem insatisfeitas e muitas pensam até em sair daquele trabalho ao invés de buscar, sei lá, uma alternativa para não perder, não fechar essa porta. Exato, né? Às vezes é tão complicado conseguir um emprego. E aí quando chega lá, depois daquela euforia, conseguir, começa a desanimar. E aí existem algumas formas da gente entender a nossa vida profissional que são determinantes para que isso aconteça. E existem formas muito simples da gente aplicar no nosso dia a dia para tentar reverter isso. Quando eu olho o meu emprego apenas como um emprego que vai dar o sustento para minha família, para minha casa, é lógico que o sustento é importante, mas eu não consigo me envolver nisso. E aí trabalhar o mês inteiro para esperar o salário cair na conta no final do mês pode ser algo muito sofrido, muito frustrante. Ou seja, a primeira coisa que não se pode fazer é escolher um trabalho que seja exatamente o oposto daquilo que você sonha. Só por conta do dinheiro. E daí isso pode fazer com que você se frustre. Sim, mas nem todo mundo consegue encontrar o trabalho dos sonhos, né? Às vezes a gente precisa encontrar no nosso trabalho como ele pode usar o melhor que a gente tem e como nele a gente está contribuindo para algo que a gente acredita e aí sim encontrar um propósito ali. Lógico que o melhor dos mundos é você encontrar um trabalho que tenha a ver com... Que no mínimo você goste um pouco, né? Exato, com a tem forma a ver com como aquilo que você você escolheu. é. Imagina que você é uma pessoa introvertida e aí você vai trabalhar com atendimento. Aquilo vai ser uma violência interna todos os dias. Então, entender quais são as suas características é fundamental. Mas, às vezes, ainda mais numa situação de desemprego, a gente pega a primeira oportunidade que aparece, porque a gente precisa do sustento. Não vamos dizer que não é importante, é muito importante. Mas aí é importante olhar para o que acontece ali e como eu posso usar o que eu tenho de melhor para fazer aquilo se tornar algo além de mim. Quando a gente fala de propósito, que é o tema de hoje, a gente está falando de algo que usa o melhor que eu tenho, mas que contribui para o outro também, que vai além de mim. Que não é... Então você tira o foco de você e acaba conseguindo ter uma outra visão daquilo que você está fazendo, é isso? Exato. Imagina que quem trabalha num hospital está ali ajudando a salvar vidas. Ou a trazer vidas para esse mundo, né? Então, que missão maravilhosa. Apesar do meu trabalho ser árduo, eu sei que as pessoas vêm aqui, elas encontram uma nova oportunidade de vida. Isso é encontrar um propósito maior. Chegar em casa grato porque eu ajudei pessoas a terem uma nova chance. Por exemplo, tem uma historinha muito bacana, posso contar bem breve, que é muito legal. Foi feita uma pesquisa real que foi feita na NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, que manda o homem para o espaço e tal. E eles perguntaram para todos os funcionários da NASA qual era a função deles. E eles tinham... Você sabe qual é o objetivo dessa... Eles queriam entender o que cada profissão fazia. Então, por exemplo, que era o só RH isso, na verdade. seleciona quem é o melhor para trabalhar em cada função, o financeiro controla as despesas, enfim, cada um foi falando o que fazia. E aí, quando eles entrevistaram a moça que serviu o cafezinho, ela respondeu, eu mando o homem para a lua. Você vê a visão que a pessoa tem, né? Ela entendia que ela fazia parte de um propósito muito maior. A função dela era fundamental para que aquela engrenagem funcionasse. Então, imagina só,
Hoje, do jeito que a gente está, não só no Brasil, no mundo inteiro, existe alguma função numa empresa que é dispensável? Ou cada pessoa que está ali é fundamental? A pessoa não é insubstituível, mas a função pode ser. Exato! E esse é o grande problema, porque as pessoas se acham insubstituíveis, né, Gaia? Esse é um erro. Às vezes você faz um trabalho direitinho, daí você fala, mas ninguém vai fazer como eu. Na verdade, não é isso. Qualquer pessoa... É claro que existe o talento, mas tem pessoas que são muito mais esforçadas do que talentosas e daí, por conta disso, conseguem alcançar um espaço muito maior. Ou melhor, conseguem preencher um espaço muito maior, né? Tem então, o dar precisa a tomar mais, cuidado né? com isso, né? Exato. A gente precisa entender que a nossa contribuição, ela é única, sim. Só que a gente tem que sempre dar um pouco a mais, né? Então, o que a minha função pede? O que eu posso fazer de diferente que não está ali na descrição do meu cargo, mas que vai contribuir para que essa entrega seja melhor? Para que a gente possa se diferenciar. Para que a gente possa deixar uma marca a despeito de tantas pessoas fazendo a mesma coisa. E se essa porta se fecha, porque sim, de alguma forma no mercado de trabalho as pessoas elas podem ser substituíveis, o que eu tenho de único que eu levo comigo e que me abre portas em outros lugares que eu possa ir? Então, esse autoconhecimento é fundamental para que você possa crescer no seu trabalho ou, se você está buscando uma oportunidade, encontrar o que eu tenho de diferencial e o que eu posso trazer e construir na minha vida para ser diferente nesse mercado de trabalho. Você falou isso de buscar uma oportunidade, eu fiquei falando, às vezes o excesso de sinceridade pode fechar portas, né? Por exemplo, você está procurando um emprego num momento de crise, e a pessoa fala, você gosta de fazer tal coisa? Na verdade, você não tem muito direito de gostar muito ou não, né? Tem que tomar cuidado na hora de uma entrevista e falar, não, eu gosto de fazer isso na empresa, mas isso aqui eu não faria. A gente pode se limitar assim durante uma entrevista ou é melhor, olha, não sei, eu nunca fiz isso, mas eu posso aprender, qual é o melhor caminho? Eu acho que nenhuma mentira se sustenta, né? Se eu falo que eu gosto e depois eu não gosto, isso fica muito visível a curto prazo, não é nem a longo prazo. Então você precisa buscar, se você vai para uma entrevista, você imagina qual é a vaga, qual é a função. Buscar dentro dessa função que estão te oferecendo algo que possa te encantar, que você possa contribuir, ainda que não seja a vaga que você esperava neste momento, existe algo ali que tem a ver com seus valores, tem a ver com o que você acredita, que pode te fazer se envolver e se engajar nessa causa, porque se não tem nada a ver com não você... adianta. É se violentar e também é ruim para os dois lados, porque o empregador, quando ele escolhe um funcionário, ele também acredita que aquela pessoa vai contribuir para a empresa, para o serviço que é prestado. Está contratando alguém para fazer o trabalho, não para dar trabalho, né, Gaia? Não, e mais que isso, né? Quando a gente convive no dia a dia com um profissional, a gente não convive só com a função que ele tem. É a pessoa, é o ser humano. Então, quando a gente contrata alguém, a gente contrata aquela pessoa com aquelas características, com aquelas habilidades, com aquele perfil comportamental. Poxa, é tão bacana quando a gente vê que a pessoa está ali envolvida no trabalho, engajada, dando o seu melhor. A gente trabalha cerca de 8 horas por dia, dependendo da função, né? É uma média no Brasil. Certo. Imagina você jogar 8 horas por dia da sua vida fora. Tem um dado que diz que se nós trabalharmos por 8 horas por dia, depois que a gente se formar, em meio período até se formar, para quem tem oportunidade de fazer uma faculdade, a gente vai ter trabalhado cerca de 1/4 do nosso tempo de vida acordado. Meu Deus do céu. Você estaria disposto a jogar 1/4 da sua vida fora? Acho que é por isso que cada vez o número maior de pessoas fica doente, né? Exato. Porque muitas doenças, o emocional está muito ligado ao desenvolvimento mesmo de doenças, como o câncer, por exemplo, né? A pessoa, você fica a vida inteira fazendo infeliz, você tem que gerar alguma coisa ruim para o teu corpo, né? Porque a infelicidade é uma arma mesmo do diabo mesmo para tirar a paz da gente, né, Gaia? E onde está a infelicidade? Que ela está aqui, ó. Porque então você acha que pode reverter com os bons pensamentos sobre aquilo? Você consegue reverter uma situação, por exemplo, de alguém que está num trabalho, por exemplo, uma pessoa formada, a pessoa se forma naquela profissão, ela gosta daquela profissão, mas naquele momento o tipo de trabalho que ela está fazendo dentro da área dela não é o que ela gosta. Você acha que dá para reverter isso sem sofrer tanto e sem perder o emprego, né, que é o mais importante? Eu acredito que sim. Se ela entende que nesse momento ela precisa ou ela quer permanecer nesse emprego, tem um
um escritor, um pesquisador, psicanalista, que ele criou a logoterapia, o Viktor Frankl. E o Viktor Frankl, ele disse uma frase que eu acho fantástica. Quando nós não podemos mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos. E ele falou com propriedade porque ele viveu 3 anos em campos de concentração. Ah, então ele perdeu mesmo. Tudo. Falou o nome, sabendo. a família, a profissão, a identidade. E ele entendeu que as pessoas que sobreviviam ali, fora as que tinham doenças, enfim, mas as que não desistiam da vida, eram aquelas que tinham um sentido, um propósito. Então, não importa o que te aconteça, você não é o que te acontece, dizia Sartre, mas o que você escolhe fazer com isso. Você pode olhar para esse emprego agora, que como você disse, você gosta, você escolheu essa profissão e falar assim, ok, não é exatamente o que eu queria, mas o que eu posso tirar disso? O que eu posso aprender para buscar uma nova oportunidade quando eu puder, quando eu não depender 100% desse emprego? Tá aqui na sua cabeça, ressignificar. Quantas pessoas foram demitidas e ao invés de se afundar na vitimização e lamentar e se colocar na posição de coitadinho, olharam e falaram assim, bom, eu não pude evitar a demissão. O que eu posso fazer a partir de agora? O que eu sei fazer? Posso buscar um curso gratuito, um curso na internet? O que eu tenho, de repente, como um hobby, como um artesanato, por exemplo, que eu faço aqui na minha casa, mas que pode ser uma fonte de renda agora? Então, você tem a escolha de ser o coitadinho, a vítima, ou o protagonismo da sua vida, né? Mas como é que a pessoa define, diferencia o objetivo, a necessidade do propósito? Porque a necessidade, você está ali. Você sabe que todo mundo precisa trabalhar. Como é que você faz dessa necessidade algo melhor ainda e que se transforma num propósito? Porque eu imagino que se você tem o propósito, ele é como se fosse um objetivo. Então você está fazendo alguma coisa para chegar a algum lugar. Ou não necessariamente? Pouco mais que o objetivo. Eu costumo dizer que para você encontrar seu propósito, se essa palavra está muito estranha, você fala, nossa, como assim um propósito, né? Junta, qual a sua personalidade? Quais são as suas características? Como eu funciono no mundo? Eu sou mais extrovertido, mais introvertido? Eu sou uma pessoa que se concentra muito e tem habilidades manuais? Então o primeiro passo é esse, é você descobrir quais são as suas qualidades. A sua personalidade, a sua qualidade, as suas... E isso é a personalidade, as suas características pessoais. Certo, entendi. O segundo são os seus interesses. O que você gosta? Uma dica muito bacana para entender o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Esses dias eu estava conversando com uma médica e ela falou assim, ai, que bacana, vai descansar, né? E aí eu falei, o que você vai fazer nas suas férias? Eu falei assim, eu vou ler alguns livros da minha área que eu tô interessada. Ela falou assim, Gaia, mas eu falei descansar. Eu falei, mas eu gosto tanto do que eu faço, que eu gosto de fazer nas minhas horas livres. Então, o que você gosta de fazer na sua hora de lazer é uma dica do que te faz feliz, do que te preenche. E por fim, e não menos importante, quais são as suas habilidades, as suas competências, o que você sabe fazer e faz bem. Tem gente que é boa com conta, com número, tem gente que sabe ouvir. Quando você junta tudo isso e você olha algo que te agrada, mas que contribui com o outro, você está no caminho de encontrar o propósito. Porque o propósito não é algo egoísta, não é uma coisa só para mim, eu gosto de fazer. É algo que tem uma entrega, que faz a diferença na vida do outro também. Então, na verdade, você consegue... Daí, como você enumera as suas qualidades, vamos dizer, para realizar alguma coisa que também vise o outro, você consegue dar uma, não é mudar, mas dar uma remanejada naquilo que você não gosta. Exato. Você foca no que você gosta e deixa passar meio batido aquilo que você não gosta, que é para você não perder a oportunidade, é isso? E aí quando você tiver como, você pode ir em paralelo e procurando outra oportunidade que use o que você tem de melhor. Uma dica para você detectar tudo isso, pega uma folha de papel, faz um risco e faz como se fosse uma linha da sua vida. E anota não só profissionalmente em tudo, os momentos altos, momentos marcantes da sua vida e os momentos mais baixos e mais difíceis. O que foi bom e o que você usou das suas características ou das suas competências em cada um desses momentos. E aí você vai entender o que você gosta, o que você não gosta, o que você faz bem, o que não é para você. E você pode começar a buscar uma oportunidade profissional ou aplicar na sua oportunidade de hoje essas coisas que são os seus pontos fortes. Mas daí eu tenho uma dúvida. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que é um CEO de uma empresa. Então ele chegou no máximo da carreira dele, seja qual for a empresa, o tipo de empresa que ele trabalhe. Daí ele perde o emprego. Eu fico imaginando, nunca aconteceu isso comigo, porque eu nunca fui, mas eu fico imaginando que dificilmente ele consiga, se ele foi demitido, se acontecer alguma coisa e tal, dificilmente ele consiga uma recolocação naquela mesma função a princípio.
Porque ninguém já nasce um CEO, a menos que ele seja convidado, mas não foi o caso. Daí ele vai ter que se readequar a mandar um pouco menos, né? Porque ele vai ter um chefe, coisa que o CEO só tem o dono do dono. Daí isso pode trazer uma insatisfação profissional que acaba prejudicando a pessoa, porque é um momento, é temporário, né? A pessoa só precisa se incluir de novo para voltar a crescer. Você acha que essa readequação, não é nem readaptação, mas essa readequação faz com que as pessoas acabem se negando a fazer aquilo naquele momento e não entendem que aquele é um caminho para chegar ao topo de novo? Entendi total o seu ponto e existem várias coisas nessas que são fundamentais. Primeiro, eu não sou a Gaia coach ou a Gaia o que quer que seja. Eu estou, né? Porque eu sou a Gaia. Agora, a profissão ou o cargo que se liga ao meu nome, eu estou. É permanente. A única coisa que vai com a gente é o que nós somos de fato. Então, ele estava CEO. Ele não nasceu CEO. E, às vezes, para chegar nesse ponto, será que ele estava numa empresa ou num cargo ou numa função que realmente era algo que brilhava os olhos dele? Ou ele começou ali fazendo uma coisa e foi crescendo? Que brilha os olhos. Uma pessoa que está inconformada, que perdeu essa... Inconformado. Porque tem gente que não se conforma quando... Ainda mais você não espera. Você é uma pessoa que já quer ir para outro lugar, é uma coisa. Mas você está lá no alto, você não... Por exemplo, um CEO mesmo, como eu falei, e perde... Está inconformado. O que essa pessoa faz? Eu tenho alguns casos que eu já trabalhei. Acho que acontece bastante. Atendendo pessoas assim. E eu estou pensando nisso, até estou te interrompendo e falando, porque nós mostramos uma pesquisa umas 2 semanas atrás aqui no programa, sei que acompanha a gente deve ter visto, que falávamos com uma pessoa especialista no assunto, porque muitos cargos de gerência foram fechados nos últimos anos. Foram, se não me engano, quase 2 milhões de cargos de gerência, que são cargos altos também. E daí a pessoa vai ter que buscar realmente uma outra coisa, porque aquele cargo, na maioria das empresas, já não existe mais. Exato. Então, na verdade, estou pensando nessas pessoas que chegaram no alto, no topo, e daí não tem mais para onde ir dentro daquele mundo que elas já construíram. E aí é importante a gente não se limitar, entender que nós somos muito mais do que o cargo que a gente ocupava. Eu sei que parece repetitivo, mas eu vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, não sei quantos conhecem Fernando Fernandes, ele era um modelo. O Fernando, lógico, Exato. Fernando várias vezes. E aí, o Fernando, ele ficou paraplégico, acidente de carro. Então, assim, não foi nem uma demissão, foi algo muito mais permanente, foi permanente, né, muito mais, foi algo permanente, mas ele teve que abrir mão daquilo que ele fazia e se reinventar. E aí eu digo, se o CEO perdeu o emprego, se o gerente perdeu o emprego, ou se aconteceu uma questão física, o ponto é, eu pego tudo que eu vivi, que eu aprendi de bom desse momento que a vida me proporcionou e começo a desenhar uma nova história. Porque a nossa vida, ela só acaba quando acaba o sopro de vida. Só pra lembrar, você não conhece o Fernando, ele tem uma página conhecidíssima no Facebook e ele, vamos dizer, ele está super bem, ele compete agora nas Olimpíadas, ele é campeão paralímpico de, não é, como é que é o nome daquele esporte? Acho que é canoagem, será? Canoagem, isso mesmo, é uma pessoa que realmente se reinventou, eu conheci antes e também depois. E talvez a gente aprende muito por exemplos, por isso que eu quis dar um exemplo. Não, e é uma inspiração, né, porque às vezes você fala, poxa, você perdeu só o emprego, você está andando ainda. Exato. Quer dizer, a pessoa não está nem andando, como nós temos exemplos aí de pessoas que não têm os braços. Já vimos muitas pessoas que não têm braço, não têm as pernas, nem os braços. E você entra no YouTube, você vê pessoas fazendo palestras e de qualidade de vida, de não sei o que, você fala, meu Deus do céu, a pessoa não anda, depende de uma outra pessoa para tudo. E é tão feliz, quer dizer, a gente se limita muito até no que diz respeito a encontrar felicidade, né, Gaia? Exato, e tudo bem, vai, Gaia, você está sendo muito radical. Tudo bem. Está sendo muito otimista. Vou dar um exemplo pessoal, por exemplo. Eu comecei a estudar desenvolvimento humano quando eu perdi um emprego de 14 anos. Um cargo muito alto numa área que não é a área que eu trabalho agora. E eu fiquei tão perdida que eu comecei a estudar para mim, autoconhecimento. O que você ia fazer da sua vida, né? Exato. E aquilo foi tão incrível e eu comecei a descobrir coisas tão maravilhosas que eu falei, eu preciso falar disso. Hoje eu tenho quase 40 mil seguidores no Facebook e eu falo exatamente de quando você se conhece, você transforma a sua vida. Eu tive uma primeira etapa profissional nessa outra carreira muito feliz. E hoje eu posso te dizer que eu sou 1000 vezes mais feliz. E eu encontrei o meu propósito. E se eu não tivesse passado por aquilo, eu jamais teria chegado aqui. Então, assim, você não é o que te acontece, mas o que você escolhe fazer com isso. Você vai ficar em casa chorando porque você tinha chegado no topo e agora não dá para se recolocar? Ou você vai pegar essa lição e construir uma história nova, diferente, complementar essa história a partir daqui? Tem lugar para todo mundo? Lógico que tem, a sua história é única. E pode ser que você seja muito mais bem-sucedido a partir de agora, porque agora você
tem muito mais conhecimento, você já passou pela dor. O Viktor Frankl, ele fala que o sofrimento é uma das coisas que ajudam a gente a encontrar muito mais o propósito, porque a gente consegue entender muito mais profundamente o que é não ser vítima e olhar para o futuro e entender que a gente escreve a nossa história. Gente, é muito interessante isso, né? Você precisa tomar cuidado com o que você faz realmente, com as informações que você recebe e o que você faz com as más notícias. Né? Exato. Porque boa notícia é fácil para administrar, você comemora, mas as más notícias, se você não tomar cuidado, se transforma numa tempestade, algo que na verdade seria uma gota, né? Uhum. E imagina, você ora, então você não acredita em pré-determinação, porque você acredita na intervenção de Deus, certo? Você está orando porque você acredita naquela oração. Se você não acredita em pré-determinação, por que você está pré-determinado a ser um fracassado porque você perdeu o emprego? E vou citar a Bíblia, posso? Em Pode, Josué, lógico, deve. Josué, todo lugar que pisar com teu pé vou te dar. É uma promessa de vitória, mas não se você não pisar, lugar certo. Não, se você não pisar, ele não vai te dar. Então você fica pedindo, mas você não se mexe. Você não vai encontrar alguém tomar um suco para fazer um networking, você não vai fazer um curso para ministrar, para melhorar o seu currículo e você quer literalmente que caia do céu. Deus pode, mas ele fala, todo lugar que pisar com teu pé eu vou te dar, então dá um passo. Tem que agir. Faz a sua parte, né? Independente do cargo, a regra número 1 é a ação? Claro, porque nós não somos um cargo, a gente constrói a nossa história a cada dia. E se você já foi bem sucedido uma vez, você sabe o caminho. Olha que maravilha. Então você pode agregar novos conhecimentos e chegar lá novamente, ou chegar além, inclusive. O Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Né? Ele não é mais vivo, mas ele construiu a Apple e ele foi demitido da própria empresa. Ele foi lá, se reinventou, construiu uma nova trajetória e depois o que aconteceu? Ele voltou fazendo muito mais a diferença. Se ele tivesse ficado deitado chorando, o que teria acontecido? O que também não pode é não aceitar os desafios, né? Exato. Tem gente que por medo muitas vezes não aceita alguma coisa, né? Fala, eu nunca fiz isso, então não sei se eu quero arriscar. Arriscar também é um bom caminho, né, Gaia? Com certeza, e às vezes a gente acha que o medo é o oposto da coragem. E eu gosto muito de dizer, eu tenho uma formação de jornalismo, que a palavra coragem, ela vem de courage, que é agir com o coração, agir com o coração a despeito do medo. Então, o corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que põe o medo na gaveta e age com o coração em prol de algo que é mais importante. O que é importante para você nesse momento da sua vida profissional? Haja com o coração a despeito do medo. Gente, que legal a nossa conversa com a Gaia, mas tem muito mais para ela orientar você. Vou deixar o site da Gaia para você entrar lá, para você conhecer mais o trabalho dela. Você pode contratá-la também para dar uma reestruturada na tua vida profissional, porque às vezes todos nós nos perdemos um pouco quando tem uma mudança muito radical que não é esperada. É como eu falei, é diferente você ser convidado para ir para algum lugar, daí você já tem esse objetivo, mas quando isso não acontece, muitas vezes você se perde. Então é legal que você tenha pessoas que realmente estão estudando para te orientar. E normalmente quem está do lado de fora enxerga melhor que a gente a situação e a solução. Né? Então isso é mais importante. gaiamachado.com.br está aí na tela para que você realmente tenha a oportunidade de se refazer. Né, Gaia? Escrever uma nova história. E posso falar a página do Facebook? Lógico. Coisas de Gaia, Gaia com Y. Lá tem muitas dicas, tem frases, tem inspirações para você se reinventar, para você ter ferramentas para acordar e falar, eu posso agir também, eu também posso inferir na minha história e fazer a minha parte. Muito legal, muito obrigada, viu, Melina? Eu te agradeço. Prazer te receber. Prazer foi todo meu. Uma paradinha rapidinha, depois do intervalo nós voltamos, tem mais de Bem com a Vida para você. Não saia daí não.